Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos só ler o verso 11 e 13, ok? A palavra do Senhor diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E o 13 disse: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém? Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus, por mais este momento de estarmos reunidos aqui na tua casa para louvar e bendizer e exaltar o teu nome. A ti, Senhor, seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado, doce Espírito Santo de Deus, pela tua doce presença, ó Pai. Ó Deus, e agora no raio de 10 quilômetros, neutraliza toda ação satânica contra este local e contra toda a família aqui representada, ó Pai. Que teu poder, a tua glória, a magnitude do teu Santo Espírito inunde verdadeiramente cada vida aqui nesta noite, ó Pai. Ó Deus, a minha oração, ó Deus, crendo que tu has de falar para algumas pessoas, ou seja, para todo também, em nome de Jesus. Podem sentar. Talvez esses personagens a qual foi dito ontem, através, da Branca e do Michael, sobre esses gêmeos, Jacó e Esaú. Eu quero ressaltar um dos detalhes porque se refere à família. E na família sempre tem algo que muitas vezes acontece. Não que a gente desconhece, mas acontece. Muitas pessoas são rejeitadas, muitas pessoas são desprezadas, e quem sabe até, muitas pessoas foram abusadas, e tantas outras coisas têm acontecido. De repente, no momento a qual a pregação estiver sendo conduzida, de repente você pode estar se assemelhando a uma dessas situações. É por isso que eu quero que você fique atento àquilo que Deus gostaria que você, neste momento, refletisse. Sabe por quê? Porque Deus importa muito com você. Deus importa muito com a tua vida. E se nós não estivermos atentos a tudo quanto Deus quer falar, pode ter certeza que situações vai fazer com que aquilo que Deus gostaria que você soubesse vai desaparecer. Então fique atento, irmão. Como o Michael disse desde o início aqui, desligue o celular, preste atenção aqui, porque são alguns minutos apenas. Mas foque naquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele é incondicional, irresistível de Deus, por serviço de na vida de Jacó. Esse Deus é um Deus que chama, é um Deus que justifica, é um Deus que glorifica. Tudo, porém, vem de Deus. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós estamos inseridos no contexto, provém de Deus. Nós não somos salvos por méritos, irmãos. Nós não somos merecedores, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Algumas verdades podem ser destacadas na intervenção de Deus aqui na vida de Jacó. Sabe por quê? Porque vocês conhecem a história. Ontem foi contada aqui pela Branca. Vocês conhecem a história. Isaac tinha uma predileção muito grande pela vida de Esaú. Sabe por quê?
porque ele era caçador, ele gostava de caça. E Esaú era aquele camarada atirado. Isaac falou assim: esse aqui é show, eu gosto dele, eu gosto dele. Vocês percebem aquilo que eu quero dizer? Muitas vezes os pais traz para si, aquela pessoa disse: não, eu gosto mais desse filho, aquele filho lá vai ficar de escanteio por enquanto. Quantas pessoas que de repente aqui está, sentiu dessa forma, rejeitada. O pai abraça mais o outro e deixa você de lado, e de repente você começa a dizer: meu Deus do céu, será que eu não tenho tanta importância? Embora eu não seja um caçador, mas eu sou uma pessoa boa. Mas os irmãos sabem a história. Que quando ele volta de uma caça, estava com muita fome. Mas quem é que estava cozinhando? Jacó. Falou assim: me dá um pouquinho desse trem aí. Eu falei assim: não vou dar não. Eu falo, o trem é dos mineiros, né? Dá um pouquinho desse negócio aí, esse guisado aí. Mas eu quero que vocês percebam que Jacó, ele foi matutando algo para si próprio. Ele disse: queira ou não queira, chegou a minha oportunidade. Porque todos os primogênitos que recebem a bênção é abençoado. Então eu quero achar alguma situação, e essa foi uma oportunidade. Essa foi uma oportunidade. Ele vendeu a primogenitura. Esaú vendeu a primogenitura. Os irmãos conhecem a história. Mas o que eu quero dizer aqui, que em primeiro lugar, Deus confronta Jacó. No decorrer desse relato, vocês vão entender. Deus, ele confrontou Jacó na hora mais angustiante da vida dele, lá em Gênesis 32, 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Jacó, sabe por quê? Porque Jacó havia mentido para o pai, enganado o irmão, mas ele não conseguia apagar aquela chama da sua própria consciência culpada. Os anos não conseguiram apagar a chama existencial vivida por ele. Talvez você também tenha vivido vários anos com os erros que você cometeu, e você não consegue desvencilhar aquela situação da sua vida. Quantas pessoas cometeram algo lá no passado, ou de repente foi rejeitado, foi abusado, ou foi feito algo que de repente você cometeu também lá no passado, e você não consegue desvencilhar isso. A crise de Jacó com Esaú ainda estava acesa no seu coração. De repente essa crise existencial que você está vivendo ainda esteja acesa também no seu coração. Você não consegue dormir, você não consegue orar. A única coisa que você consegue lembrar são essas situações que vêm acumulando o seu dia a dia. Depois de 20 anos, ele está de volta à sua terra. Agora Jacó precisava encontrar Esaú. E naquele momento o medo invade o seu coração. A culpa começa a ser assolada na sua vida. Ele que viveu uma vida fugindo, precisava agora enfrentar uma situação. Ele não pode fugir de si mesmo. É por isso que ele fica sozinho. Jacó, naquele momento, ele tem que olhar para o espelho da sua própria alma e contemplar de fato quem ele é. Ele é um suplantador.
Tem hora na nossa vida, meus irmãos, que a maior necessidade não é caminhar na direção da multidão, mas avançar rumo à solidão. Por quê, irmãos? De repente você tem que ficar sozinho para ficar refletindo o como eu vou fazer da minha vida. De que forma eu vou realmente ter a verdadeira comunhão com Deus de novo. Então você não está rumo à multidão, mas de repente Deus te leva rumo à solidão, para você começar a refletir. E Deus leva você a uma reflexão. Nós precisamos aprender a conviver com nós mesmos e nos aquietar, para escutarmos os gritos lancinantes do nosso coração e tomar a pulsação da nossa própria alma. Muitas vezes o próprio Deus nos empurra para a circunstância da solidão, a fim de que nós possamos refletir sobre a nossa condição. Aí eu pergunto, como está a tua condição hoje? Está tudo legal? Está tudo bem? Será que alguma coisa que aconteceu no passado não está martelando na sua mente, na sua alma? Você não consegue mais dormir, você não consegue mais esquecer aquilo que aconteceu com você? Por isso que eu falo para você, meu irmão, avançar na vida sem refletir é uma insensatez. Sabe por quê? Porque o homem moderno não tolera silêncio, ele está acostumado com o barulho febril das ruas. Ele tem medo de conviver consigo mesmo, escutar a voz da sua consciência. Muitas vezes nós temos que parar e começar a ouvir a voz da nossa consciência. Mas às vezes, meus irmãos, Deus mesmo cria circunstância para impedir a sua jornada. Sabe por quê, irmãos? Porque o Val de Jaboque não é um acidente na nossa caminhada, mas é uma agenda do céu. Deus vai marcar o encontro com você. Você crê nisso, irmão? Deus está preparando um encontro com você. Não adianta você correr dos seus problemas, das suas dificuldades, da tua situação a qual você está inserido. Deus está marcando encontro com você. Eu falo, irmãos, Deus marcou um encontro com Jacó 20 anos. É a mesma coisa acontecia com os meus filhos. Os meus filhos, quando faziam uma arte, sabe o que eles faziam? Quando eu peguei a cinta para dar neles, eles corriam em volta da piscina. Aí eu falei assim, vem pegar. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, não esqueça, você pode correr agora, mas eu vou te pegar. Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós queremos correr dele, porque nós não queremos ter o confronto com ele. Mas Deus fala assim, eu vou te pegar ainda. Eu vou te pegar. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus luta com Jacó. Sabe por quê? Porque Deus quer transformar Jacó. Deus não abre mão da sua vida. Fala lá para o teu irmão, Deus não abre mão da sua vida. Deus não abre. Sabe por que Deus não abre mão da sua vida? Porque Ele te ama muito. Ele te ama muito. Fala lá para o teu irmão, Deus te ama, meu irmão. Você crê nisso? E é Deus que toma a iniciativa, irmãos. Ele começa a luta. O encontro de Jacó com Deus não pode mais ser adiado. Ter as bênçãos de Deus não é suficiente. Jacó precisava ter uma experiência pessoal e profunda com o próprio Deus. Nós precisamos ter uma experiência profunda. Eu falo que é Deus que sempre toma a iniciativa do processo.
A palavra do Senhor diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, irmãos. Aleluias. É Ele quem predispõe nossa alma a buscá-lo. É Deus que nos atrai com as suas cordas de amor, Ele que vai nos atraindo. Jamais poderíamos dar passo em direção a Deus se Ele não nos chama. Porque a própria palavra do Senhor diz, né, em João 15,16, não fosse vós que me escolhesse, mas fui eu. É Ele que dá um passo. Sabe por que Ele dá um passo rumo à tua vida? Porque Ele tem um propósito na vida de cada um. E se você está aqui nesta noite, meu irmão, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso de verdade? Não é à toa que você está aqui nesta noite. É porque Deus tem um propósito na tua vida. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Só buscamos porque primeiro Ele nos achou. Só gritamos por Ele porque primeiro Ele nos acordou do sono profundo da morte. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Deus não desiste de você. Fala lá para o teu irmão, Deus não desiste de você. Fala assim, você pode fugir quando você quiser, mas Deus não desiste de você. Então eu falo para você, meu irmão, nunca tente correr de Deus, porque Deus não desiste de você. Aleluia, irmãos, glória a Deus por isso. Hoje você precisa atravessar o seu Jaboque. Sabe por quê? Porque muitas pessoas pensam que foi Jacó correndo atrás daquele anjo para receber a bênção de Deus. Negativo. Era o anjo que estava correndo atrás de Jacó. Deus estava correndo atrás de você, porque ele falou assim, ó, espera aí um pouquinho, eu tenho uma bênção para você. É por isso que tem aquele cântico, né? Jacó segurou o anjo. Não é verdade? Muitas vezes Deus está correndo atrás de você e você não quer receber bênção, irmãos. É verdade. Você sabia disso? Que Deus corre atrás de você e você não quer muitas vezes? Sabe por que Ele corre atrás de você? Porque eu já cansei de dizer, porque Ele te ama muito. Não foi por acaso, não foi por um estalinho de dedo que Ele veio aqui para dar sua vida por você, não, meu irmão. Ele pagou um alto preço para a sua vida. Ele investe muito em você. Ele tem abençoado sua vida. De repente você fala assim, não, mas Deus tem abençoado sua vida. Queira você queira acreditar ou não, Ele tem abençoado a sua vida. Mas agora Ele quer o seu coração. O seu coração de verdade. Se for preciso, Ele vai lutar com você para conquistar o seu coração, porque Ele não vai abrir mão do direito de ter você, porque foi Ele que te escolheu. Se você quiser fugir, cuidado, cuidado, coisa pior pode acontecer. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, prometeu fidelidade e restrita ao Senhor, mas ele acovardou e negou o seu Senhor no pátio da casa do sumo sacerdote. No mesmo instante em que Pedro estava falando besteira,
e negando a Cristo, o galo cantou. Olha só, irmãos. Sabe o que Jesus fez? Não deu uma palavra, mas simplesmente olhou para ele. Você teria coragem, ou mesmo aquele sentimento, se você realmente traiu ele, de olhar nos olhos dele? Alguém teria essa capacidade de olhar nos olhos de Jesus? Imagine agora, você teria coragem de olhar nos olhos de Jesus, se Ele está falando para você que Ele te ama, e você não está nem aí? Você teria coragem? Jesus olhou para ele, denunciando a sua covardia, expressando a ele o seu imerecido amor. E Pedro chorou amargamente. Pedro, ele fugiu na noite fatídica e pensou, mesmo em desistir de tudo, ele disse: eu vou chutar o balde. Pedro negou seu nome, seu apostolado, suas condições, sua fé e seu Senhor. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Aleluia! Ele foi ao encontro dele e restaurou sua vida. Fala que Pedro estava com síndrome de galo. Não podia ver o galo cantar, que ele mergulhava a cabeça lá no pó. Mas Jesus foi lá. E quando ele viu pescando, de repente, ele estava meio distante. Jesus diz: amigos, estou aqui de volta. Jesus olha para você e diz: amigo, estou aqui de volta. Estou aqui de volta. Oh, aleluia. Eu falo que Deus não desistiu de Jacó, não desistiu de Pedro, e não vai desistir de você, meu irmão. Não vai desistir de você, minha irmã. Você pode fazer de tudo. Você pode dizer: eu não tenho mais força para orar. Eu não sei, estou desanimado, estou cansado. Mas Deus está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Eu vos aliviarei. Tire esse fardo que está te carregando. Esse fardo da rejeição. Esse fardo da paternidade que de repente você nunca teve. Mas Ele está com os braços abertos e diz: venha a mim. Venha a mim. Lá em Gênesis 32, 25 diz: vendo este que não podia com ele, tocou na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Jacó, irmãos, lutou a noite toda. Ele não queria ceder, entregar os pontos. Ele mediu força com força, poder com poder, destreza com destreza. Eu falo que Jacó era um caso difícil, irmãos. Tinha um coração duro, um homem difícil de render. Vocês já encontraram pessoas assim com coração duro, irmãos? Deus fala, fica assim. Meu Deus. Dá vontade de dar uma burdoada na cabeça, não é? Deus está falando. Misericórdia. O que mais Ele precisa fazer por você, para que você possa entender os propósitos de Deus para a sua vida? O que mais Ele tem que fazer?
Você viu o que foi dito em Filipenses hoje? Que Deus se esvaziou, se tornou um servo, para te servir, irmãos, para te servir. Jacó era um caso difícil, mas Deus não abandonou Jacó por isso. O mesmo Deus que vinha abençoando Jacó a vida toda, agora luta com ele a noite toda. O mesmo Deus que escolhe o homem soberanamente também o transforma milagrosamente. Eu falo que não há casos impossíveis para Deus. Não há vidas irrecuperáveis para Deus. Não há coração tão duro que Deus não possa amolecer. Meu irmão, eu tinha um coração duro. O japonês tinha um coração duro. Mas lá em Ezequiel 36, 26 disse que eu vou tirar esse coração duro de pedra, eu vou colocar um coração de carne mole, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Vou colocar um espírito novo. E Deus colocou em mim um espírito novo. E mesmo antes de eu descer a água do batismo, eu chorando copiosamente, numa tenda, e disse, era no dia da ceia, eu falei, Senhor, eu ainda não desci a água do batismo, e eu gostaria de tanto estar participando, porque não é o meu querer, que o meu pastor não quer me batizar ainda. E naquele momento que eu estava chorando, eu vi como que se uma bola de fogo começou a descer assim. E de repente, quando tocou no meu peito, eu comecei a falar em línguas estranhas. E Deus falou assim, meu filho, hoje você recebe o meu corpo em espírito, a minha carne e o meu espírito. Oh, Ramacharanderi Komanas. É impossível, irmãos, resistir a Deus e prevalecer, porque seu amor é vitorioso. Nós não podemos ficar da mesma forma, irmãos. Deus tem lutado com você também. Deus tem colocado intercessores no seu caminho. Não pense que você está caminhando sozinho. Não, tem pessoas que estão intercedendo por você. Quem sabe é a tua esposa que intercede por você. Quem sabe é teu marido que intercede por você. Quem sabe são os filhos que estão intercedendo por você. Porque Deus coloca pessoas para interceder para a sua vida. Ele tem colocado até pregadores diante de você. E você tem escutado muitas vezes a voz de Deus, mas você tem endurecido seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje, meu irmão. Hoje é tempo de você se render ao Senhor. E você experimentar uma nova vida. Ter um novo coração, uma nova mente, um novo nome, um novo lar, uma nova pátria. Irmãos, quando a Nayara estava dizendo, vou tirar a sandália dos pés. Não para a glória e honra da minha esposa, mas ela não sobe aqui com calçado. Ela tira os sapatos e sobe. E vocês têm percebido que ela vem até descalça aqui. Deus fala assim, tira a sandália dos pés.
que a terra onde pisa é santa, remasso de cante remanaias. Aleluias. E muitas vezes, para Deus não te perder, Ele vai te ferir também. Mas como? Deus feriu Jacó para não perder para sempre. Deus deixou Jacó aleijado para que esse não fosse condenado por toda a eternidade. Deus foi as últimas consequências para salvar Jacó. Deus empregou um método radical que todo mundo conhece. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu falo que a vocação de Deus é irrevogável e a sua graça é irresistível. Deus vai empregar todos os meios para salvar você. Se for preciso, Ele vai tocar no teu corpo, em seus bens, para que você se quebrante e humilhe. Sabia disso? Agora eu estou numa boa, agora eu estou show de bola. Quando você começa a fazer assim, Deus começa a tocar nos seus bens. Quando você começa a se engrandecer, Deus toca no teu bem. Você não percebeu ainda? Vai tocando. Vai tocando. Não vou dizer. No teu corpo. Aí eu falo assim, precisa chegar a esse ponto? Precisa chegar a esse ponto? Não precisa, irmãos. Não precisa. Sabe por quê? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu falo que a voz de Deus é tremenda, irmãos. Ela despede chama de fogo, faz tremer o deserto, despedaça os cedros do Líbano. Ele quebra as nossas resistências. Deus às vezes usa uma enfermidade, um acidente, uma perda significativa para gritar nos seus ouvidos, da sua alma. E é uma realidade, irmãos, que a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem. E Ele está te avisando. Ele está te avisando. As circunstâncias adversas muitas vezes são trombeta de Deus para alertar a gente acerca da necessidade urgente de voltarmos para Ele de verdade, irmãos. Isso não significa que o sofrimento por si só tem algum poder para transformar a sua vida. Não tem, irmão. Sabe por quê? Eu estou sofrendo porque Deus quer. Não, irmãos. Se você olhar lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 10 e 11, onde diz, os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia e blasfemava a Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofria e não se arrepender das suas obras. Então, Deus só vai agir naquelas pessoas que Ele ama. Porque aquelas pessoas que não estão nem aí, é aquilo que nós lemos agora. Ele estava sofrendo, mas não se arrependiam. Eu falo que o sofrimento sem o concurso da graça de Deus tem um efeito sol de barro, apenas endurece.
Mas o sofrimento trabalhado pela graça de Deus é como o sol na cera, derrete. Jacó foi ferido no corpo para que a sua alma fosse salva, irmãos. Sabe por quê? Deus tinha um propósito na vida de Jacó. E eu falo, Deus tem um propósito na tua vida. Você crê, meu irmão? Você crê, meu irmão? Ele saiu do vale do Jaboque, manquejando para a sua alma, para que a sua alma fosse liberta. Ele sofreu um golpe momentâneo para que recebesse uma bem-aventurança eterna. Eu falo que Deus expõe o pecado, irmãos, de Jacó, antes de salvá-lo. Em Gênesis 32, 27 e 28. Deus perguntou a Jacó, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não chamará Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens o prevaleceste. Aí vem a pergunta, irmãos. Por que Deus perguntou a ele o seu nome? Certamente Deus não precisava dessa informação, precisava? Não, ele não precisava dessa informação. Porque ele não estava lutando com um desconhecido. Então por que aquela luta? Porque era uma luta proposital. Deus queria despertar em Jacó uma consciência do pecado e dar-lhe um presente da salvação. Aí vem aquela pergunta. Meu irmão, minha irmã, o que está te aprisionando você lá do passado? O que te aprisiona você lá do passado? Porque quando você, eu falo que lá em Lucas, em Mateus 18, 34, quando nós não conseguimos liberar o nosso perdão, Deus entrega aos verdugos. Verdugos são demônios atormentadores. Você acorda com esse demônio, almoça com esse demônio, toma café com esse demônio, dorme com esse demônio. E aí? Por isso que eu falo assim, é um momento que nós temos que parar e dizer assim, puxa vida, hein? Eu não consigo mais dar um passo de uma forma excelente, porque o inimigo está me atormentando dia e noite. É por isso que Deus queria despertar em Jacó uma consciência do pecado, antes de dar um presente. É por isso que Deus muitas vezes está falando para você, jogue para fora, jogue esse demônio para fora, para que eu possa te dar um presente, a qual é o teu sonho, a qual é a tua realização. E você fica agarrado. Quando Isaac perguntou há 20 anos atrás para Jacó, quem és tu? O que você respondeu? Eu sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Ele respondeu. Naquele tempo Jacó mentiu e enganou. Seu nome significa enganador. Ele era o retrato do seu próprio nome. Portanto, quando Deus lhe pergunta, como te chamas? Ele está querendo despertar em você a consciência da verdade. Deus quer trazer para Jacó a consciência do pecado. Diante daquela pergunta, o lutador teimoso responde, eu sou Jacó. Aquela não foi uma resposta, mas aquilo foi uma confissão, uma admissão que ele era um enganador, que ele precisava ser transformado. Uma das coisas que eu sempre falo, irmão, se você quer ser livre,
Se você quer ser liberto, aprenda uma coisa, não que o pastor está exigindo, mas é aquilo que Deus quer para a sua vida. Lá em Provérbios 28:13. Aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Meu irmão, não carregue isso para a sua vida. Você tem que dar um basta. Você tem que ser livre, meu irmão. Você não pode carregar arrastando o capeta nas tuas costas. Libere isso. Libere isso. Eu pergunto, quem é você? O que você esconde debaixo do manto dos anos da sua vida? O que você vem carregando? A sua rejeição? Falta de paternidade? O abuso? O que você vem carregando? Qual a sua verdadeira identidade? Chegou o momento de você reconhecer quem é você. Chegou a hora de você parar de fugir de si mesmo, dos outros e de Deus. Deus quer realizar algo novo, extraordinário na sua vida. Está nas tuas mãos, meu irmão. Muitas vezes as pessoas dizem, não, o senhor está tentando. Eu não estou tentando nada, eu estou querendo que você fique liberto em nome de Jesus. Chegou a hora de você parar de fugir de você mesmo. É hora de depor as armas. É hora de abrir as cavernas escuras do teu coração e confessar os seus pecados. Deus salvou Jacó, soberanamente mudou a sorte. Pergunta, você quer mudar a sua sorte hoje? Você quer mudar a tua sorte hoje, meu irmão? Se você quer mudar a tua sorte, depende única, exclusivamente de você. Jacó viu Deus face a face, e a sua alma foi salva. Deus mudou o seu nome. Já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, o prevaleceste. A história de Jacó foi mudada. Quando nasceu o sol, ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Lá no Jaboque, foi sepultado enganador. Fala lá do teu irmão, Deus quer mudar teu nome hoje. Deus quer mudar. Dali para frente, despontou um príncipe de Deus, Israel. Eu falo que a salvação é uma obra completa, irmão. Deus muda o nome, a vida e o seu destino. Um dia chegou um irmãozinho bem ateu e foi na igreja lá do Japão. E a pregação tocou tanto na vida dele. Ele chamava José da Silva. Eu falo assim, quando ele fala assim, ele chegou na frente, eu falo assim, hoje você não vai chamar mais José da Silva. Hoje o teu nome mudou para José de Jesus. Ele guardou aquilo no coração dele. Esse dia eu liguei lá, ele falou assim, aquele irmão José de Jesus, hoje ele é um obreiro. Ele agarrou aquela palavra para ele. Falou assim, hoje meu nome é José de Jesus. E se nós realmente quisermos ser de Jesus, nós temos que nos posicionar.
Eu falo que Deus muda o nome, o seu destino. É assim que Deus age, meus irmãos. Ele pode mudar a sua vida, a sua história e dar a você um novo nome, fazer de você uma bênção de Deus. E tem muitas pessoas que não querem passar pelo val do Jaboque, não querem encontrar com Deus. Mas hoje, se você realmente quer ser confrontado, você vai sair como um vencedor. Você crê nisso, irmão? Não diga que você não é nada. Ah, eu não sou nada. Aquele espírito de autocomiseração, espírito de coitadinho. Não, irmãos. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um encontro marcado com a sua vida. Então não fique esperando, não fique demorando. Deus quer fazer algo novo na sua vida? Com certeza. Com certeza. Você não está aqui de coitadinho. Você está aqui para ser abençoado. Eu gostaria que você fechasse seus olhos.